Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Júlio. Dando sequência ao assunto que vimos na aula passada, lembrando que na nossa última aula falamos de bissetriz. O assunto hoje, continuação, nós vamos falar de mediatriz. O que você tem que tomar cuidado hoje é que a ideia de mediatriz, ela também trabalha alguns conceitos de segmento. Por quê? A mediatriz, ela vai ser uma reta perpendicular, certo? Ao ponto médio de um segmento de reta. Explico isso da seguinte maneira, olha só. Eu vou colocar aqui um segmento de reta, certo? Colocar aqui um segmento de reta e daí eu vou fazer uma outra reta passando assim, ó. Olha só, tá? Olha o que eu acabei de falar. A mediatriz, ela é uma reta, cuidado com os termos, ela é uma reta perpendicular ao ponto médio de um segmento. Então entenda assim, ó. Eu tenho aqui uma extremidade, o ponto A, eu tenho na outra extremidade o ponto B. Tudo bem? O que acontece aqui, ó? Eu vou colocar a reta R desse jeito. Só que tem um detalhe. Se essa reta R formar 90 graus, ó, o símbolo de perpendicular é esse aqui, ó. Esse símbolozinho aqui significa que aqui tem exatamente 90 graus, certo? Ali vai ter exatamente 90 graus. Daí o que acontece? E ainda ela faz isso aqui, ó. O que a minha reta R passou a ser? Ela passou a ser mediatriz, a reta R é mediatriz do segmento AB. Então pensa assim, ó, olha só, imagina que você tem um segmento AB igual lá 60 centímetros, certo? Imagina que eu tenho um segmento AB dado por 60 centímetros. Significa que do ponto A ao ponto B, do A ao B, é uma medida de 60 centímetros. Daí eu coloco para você o seguinte, R é mediatriz de AB em P. Você fala assim, como assim R é mediatriz de AB em P? O que você quer dizer com isso, criatura? Olha só, que a reta R é mediatriz do segmento AB. Se ela é mediatriz, ela é perpendicular, olha só, ela é perpendicular ao ponto médio do segmento AB. Então significa o seguinte, esse ponto aqui, ó, é o ponto P, porque ela é perpendicular em P. Então significa que dessa informação, o segmento AP vai ser igual a 30 centímetros e o segmento PB vai ser igual a 30 centímetros. A soma dos dois segmentos te fornece o segmento AB, o segmento original. Tudo bem? A gente tem que tomar um cuidado muito grande com isso, pelo seguinte, olha só. Algumas ideias que a gente coloca para você, ó, olha só. E eu vou colocar uma ideiazinha bem simples aqui, ó. Eu vou inverter um pouco, que é legal você não ver normalmente sempre da mesma maneira, tá? Olha só. Tentar fazer você virar a cabeça aí na tela. Imagina o seguinte, ponto C, pontinho C, ponto B, daí eu coloco V é mediatriz de CB. Perceba que eu não estou contando o que é, eu estou afirmando, certo? Daí eu faço assim, ó, aqui eu coloco uma reta R. R é bissetriz. Ó que coisa bonitinha, ó. V é mediatriz. R é bissetriz. Tudo bem? Daí aqui eu tenho um ângulo X, um ângulo Y mais 20, certo? E eu quero que você diga para mim o valor do X e o valor do Y. É aquilo que eu disse, se você não sabe qual é o conceito de mediatriz, você não faz a questão. Por quê? Porque assim, ó, a mediatriz ela é uma reta perpendicular. Então aqui forma-se 90 graus. Aqui, em todo ele, forma-se 90 graus. Mas além de eu formar 90 aqui, ó, essa reta é bissetriz. Dividiu o 90 em dois iguais. Cada um vai valer 45. O teu X vai ser igual a 45 graus e, olha só, o Y mais 20 também vai ser igual a 45 graus. Mas daqui eu tenho o quê? Passa 20 graus para lá,
faltou o grauzinho aqui, ó. Passa 20 graus para lá, o y vai ser igual a quanto? 25 graus. Então a gente tem que tomar um cuidado, porque hoje entra mais um conceito de que a pessoa não precisa dizer para você muita coisa. Basta ela fazer o quê? Passar a definição para você. Mais um exemplo, ó, vou apagar aqui, ó. Dá uma olhada. Vou seguir a mesma ideia do que eu coloquei aqui do lado, só que agora eu não vou fazer você virar a cabeça não, vou deixar você com a tela normal. Ó, aqui, aqui, tudo bem? Vou colocar numa extremidade, ponto A, vou colocar na outra extremidade, ponto B. Daí aqui eu faço assim, ó. Jogo uma reta, certo? Já sabe o que eu vou dizer sobre ela, né? Quer ver? Ó? Vamos chamar de reta T agora. T é mediatriz de AB. Olha só, T é mediatriz de AB. Dois conceitos aqui, ó. Primeiro é esse. T é mediatriz de AB. O que tem que vir na tua cabeça? A pessoa falou, a reta T é a reta mediatriz do segmento AB. Se ela é a reta mediatriz de AB, ela é uma reta que forma 90 graus com AB. Lembre do símbolo de 90. Forma 90 graus aqui, forma 90 graus aqui, forma 90 graus aqui. E aqui uma curiosidade, você consegue perceber que a soma desses 4 ângulos de 90 dá uma volta inteira, que são os 360? Isso é importante. Mais para frente isso vai ter mais sentido. Daí eu vou lá e faço assim, ó. Existe uma outra reta para cá, ó. Uma outra reta para cá. Ó, vou prolongá-la aqui. Deixa eu ver. Aqui eu vou chamar de V, E, bissetriz. Pois olha, bissetriz divide o ângulo em duas partes iguais. Então, se essa criança aqui, ó, é a bissetriz, ela vai dividir em dois iguais. Então, significa que esse vale 45, esse vale 45. Agora nós vamos fazer o seguinte, vamos ter que lembrar de uma anotação que eu passei agora há pouco para você e foi no cantinho do quadro. Ó, eu vou jogar mais uma reta aqui, ó. Uma reta R e vou dizer que a reta R faz isso aqui, ó. O que a reta R é desse pedaço, se ela divide em dois ao meio? Ela também é uma bissetriz. Daí vem aquela ideia, pô, mas bissetriz de 45? E o que tem? Divide ao meio, tá? Divide ao meio. Ó, vamos apagar se não confunde, vamos apagar se não confunde. Então, pera um pouquinho. Eu quero saber de você, quanto vale esse ângulo aqui, quanto vale esse ângulo aqui? Eu peguei o ângulo de 45 graus e dividi em 2. Ó, 22,5. Vixe, mas eu quero ele agora da seguinte maneira. Uma outra maneira de escrever isso aqui. São 22 graus mais 0,5 do grau. Ei, não esquece. 0,5 do grau é a mesma coisa que 30 minutos. Senhor, como assim? Assim, ó. 1 grau vale 60 minutos. Um valor x do grau vale 30 minutos, né? Ó, o que você vai achar para o x? Meio. Ou 1 grau vale 60 minutos, 0,5 do grau vale 1x. Se você multiplicar cruzado, perceba, 1 vezes x dá x, meio vezes 60, o x vai ser igual a 30 minutos. Mas como eu disse agora há pouco, alguns elementos aqui você vai lembrando, né? Conforme você vai fazendo, aquilo vai ficando automático para você. E eu acho legal, muito legal você lembrar isso aqui, ó, que meio grau é a mesma coisa, ó, que 30 minutos. Então, só para você entender, eu poderia deixar a resposta desse jeito, poderia deixar a resposta dessa maneira, sem nenhum problema. O que me preocupa nessa aula, tá, é em relação ao termo, certo? Então, assim, vamos só lembrar e juntar duas coisas numa só. Bissetriz, aula passada, divide o ângulo em dois iguais. Mediatriz, reta perpendicular ao ponto médio. Então, assim, ó, mais uma coisa para a gente reforçar. Se esse ponto que está aqui, ó, esse ponto que está aqui é médio de AB, ele divide o segmento AB em dois pedaços iguais. O pedaço de A até o ponto médio
é o mesmo do ponto médio até o ponto B. Logo, logo entraremos em polígonos e isso vai fazer muito sentido e daí a gente começa a mesclar isso indefinidamente, tudo bem? Gente, é uma aula bem curtinha, tá? Não temos tarefa também para essa aula, mas nas nossas próximas aulas nós teremos bastante tarefa complementando tudo isso, tá bom? Ficamos por aqui, grande abraço, valeu!